Davi e Golias. A vitória da fé sobre o medo. Era uma vez, em uma terra chamada Israel, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Ele vivia em uma pequena cidade chamada Belém e passava seus dias cuidando de seu rebanho. Davi era o menor dos filhos de Jessé, mas tinha um coração corajoso e cheio de fé em Deus. Ele amava a Deus e acreditava que ele o protegeria em qualquer situação. Enquanto isso, em um campo de batalha, o povo de Israel estava enfrentando um grande inimigo, os filisteus. Os dois exércitos estavam acampados em lados opostos de um vale, prontos para lutar. Mas, em vez de uma batalha normal, os filisteus tinham um guerreiro gigante que aterrorizava todo o exército de Israel. Seu nome era Golias. Ele era enorme, com mais de 3 metros de altura, e usava uma armadura pesada que o tornava ainda mais intimidante. Golias desafiava os israelitas todos os dias, gritando para que alguém lutasse contra ele. "Por que vocês vêm me enfrentar com um exército? Enviem um homem para lutar comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Mas se eu perder, nós seremos seus servos", dizia Golias, rindo alto e zombando de todos. Os soldados de Israel estavam apavorados. Ninguém queria enfrentar aquele gigante. O rei Saul, que governava Israel, estava tão preocupado que não sabia o que fazer. Cada dia, Golias aparecia no campo de batalha e desafiava o exército israelita, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O medo tomou conta de todos. Davi, que havia sido enviado pelo seu pai para levar comida aos seus irmãos, que estavam no exército, chegou ao acampamento naquele momento. Quando ouviu Golias gritar e zombar do exército de Israel, ficou muito incomodado. "Por que ninguém vai lutar contra esse homem? Ele está desafiando o nosso Deus", Davi perguntou aos soldados. Seus irmãos tentaram afastá-lo, dizendo que ele não tinha experiência em batalhas e que deveria voltar para cuidar das ovelhas. Mas Davi estava determinado. Ele sabia que, com a ajuda de Deus, ele poderia vencer o gigante. Davi então foi até o rei Saul e disse: "Não deixe ninguém se desanimar, eu vou lutar contra esse filisteu." Saul olhou para Davi e disse: "Você é apenas um jovem. Golias é um guerreiro experiente e muito forte. Como você vai derrotá-lo?" Mas Davi respondeu com confiança: "Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, um leão e um urso vieram e levaram uma das ovelhas. Eu os persegui e os derrotei com a ajuda de Deus. Esse Golias será igual a eles, porque ele está zombando do nosso Deus. O Senhor me ajudará a vencer." Saul, vendo que Davi estava tão determinado, decidiu deixar que ele fosse para a luta. Porém, Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas ela era muito grande e pesada para ele. Então, Davi retirou a armadura e decidiu enfrentar o gigante do jeito que estava, com apenas sua funda e 5 pedras lisas que pegou no riacho. Davi então se aproximou de Golias. O gigante olhou para ele e começou a rir. "Você pensa que eu sou um cachorro para me enfrentar com esse pedaço de pau? Venha aqui, e eu vou te dar aos pássaros do céu e aos animais selvagens", gritou Golias, zombando de Davi. Mas Davi não ficou com medo. Ele olhou para Golias e disse: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e todos saberão que não é com espada ou lança que o Senhor dá a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele te entregará a nós." Com coragem e fé, Davi pegou uma das pedras e a colocou em sua funda. Ele girou a funda no ar e lançou a pedra com toda a força que tinha. A pedra voou como uma flecha e acertou exatamente na testa de Golias, que caiu de cara no chão, sem forças para se levantar. Os soldados de Israel ficaram surpresos. O gigante estava derrotado. Com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus, Davi correu até o gigante caído, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. A vitória foi total, e o exército filisteu, vendo seu guerreiro gigante derrotado, fugiu em pânico. Davi se tornou um herói em Israel. Todos reconheceram que ele não havia vencido Golias com sua força, mas com a força que vinha da sua fé em Deus. A coragem de Davi e sua confiança no Senhor inspiraram todo o povo de Israel a não ter mais medo do inimigo. De volta ao seu povo, Davi foi saudado como um grande herói.
Ele sabia, no entanto, que toda aquela vitória não havia sido sua, mas de Deus. Ele não tinha vencido Golias porque era mais forte ou mais rápido, mas porque confiou em Deus e soube que ele estaria ao seu lado em todos os momentos. E assim, Davi se tornou um grande líder de Israel, e sua história ficou marcada como um exemplo de fé, coragem e confiança no poder de Deus. Até hoje, a história de Davi e Golias é lembrada como um grande testemunho de como, com fé em Deus, até mesmo os maiores desafios podem ser vencidos.